não citando algumas correntes de pensamentos relacionados aos intercâmbios que eu falei sobre meios de etnicidades, peça, piloto, estudo, estrutura, base. É lógico que eu já, como a minha carteira e a minha identidade traz uma característica muito grande entre as pesquisas. Isso que eu falo com alguns alunos que iriam fazer prova, levavam uma identidade, levavam os documentos que tinham que levar, alguns até esqueciam na época. Eu cheguei a levar uma vez na UFS, esqueci o documento, ou a chave, alguma coisa. Tive que conversar com a própria pessoa numa portaria para liberar, falar que era eu. Aí eles me conheceram lá na época. Ali na UFS, lógico, estava já tendo como, não como chefe, mas aí está ficando na minha casa, também, como eu vivi na época era. Então, eu tive uma trajetória boa na universidade, não posso reclamar. Comecei já na infância um pouco complexa, na infância em questão de maturidade, no primeiro período, e as imaturidades estão acontecendo mais ainda no campo de profundidade. Hoje ainda eu vejo que o que acontecia na década de 70, 80, 90, citando alguns autores, como A Pequena Cidadania, do Pedro Demo, ou Pequena Cidadania, algumas instituições como Betinho, outras instituições como falam, é a tese de gênero, que ele coloca, como alguns autores como aqui colocam, a própria Maria Lujan Machete, ela fala aqui que a que eu coloquei lá no meu pôster, conflitos vão acontecer sempre, somente em campos institucionais, os campos ímpares, imperativos, a palavra imperativo que vai concretizar ideias, ideologias, o pronome indefinido que vai indefinir. É lógico que estão citando vários pronomes adjuntos aí, em questões de liturgias, que eu não chego a essas questões. Mas a universidade está em sistema de produções científicas. E essa realização de objetivos, e insistência e consistência, nos traz resistência entre a plenitude e os próprios orgasmos ligados às classes sociais. Alguns chegaram em classes sociais altas com apartamentos, mas é um sofrimento lá dentro como nós aqui. Parece que algumas bebidas, que fala pela égua, sabe, o negócio que mas nos traz sentimentos de todo respeito figurativo. Essas configurações trazem pontos importantes. Então, o que ocorre? Essa autora coloca uma organização e intra-organização entre as universidades, o sistema de produção, respostas e também outros campos de acessibilidade, inclusão ou exclusão. Então, ela colocou como a luta pela ascensão na carreira individual. É lógico que aqui o campo que simplifica também as questões também de classes, que são exclusivamente, há uma exclusão ou são exclusivos, mas nos traz uma vista bem grossa, uma coordenação bastante global, grossa. Então, ela coloca o contexto, é lógico que o campo amplo é o quê? O tema, ele não é individual, é grupal, não tem como ser individual. Entendeu? Eu não tenho como ser individual, ela coloca aqui a pesquisa dela, não tem como ser uma pequena cidadania, só. Nos traz não só quero colocar uma síndrome, esse tempo aqui, cosmogonia, mas nos traz o que? Várias pessoas, mas é lógico que esse link, não sou Maria, mas esse link que nos traz entre panoramas importantes, coloca também a educação física e outras disciplinas. É lógico que vai depender de família, tipicamente de doutores, doutoras, família, estrutura, infância. Eu não tive infância, vamos falar, não tive mãe, não tive pai, não tive base para falar sobre questões de outras questões, orientações. Então fica essa ascensão na carreira individual, que é uns campos ligados à carreira individual, luta pelo poder grupal, por isso que eu não gostava muito de falar minha vida pessoal, poder grupal, ou seja, não questão de marginalizar ou ser um estrategista, dialético, argumentativo, mas é lógico que depois há uns campos investigáveis, estudáveis, nos traz formações continuadas e constituintes. Aí alguns falam, como é que esse cara namorou com essa mulher aí ainda, hein? A vida dele é assim? Ou ele ficava, porque ele ficava mais aqui, ou ficava mais em outras escolas também, mais na faculdade. Dá até para entender esse rapaz aí. Estou fazendo tipo uma conjuntura aqui em questão de, então esse cara aí estuda bastante para estudar os campos bibliográficos e sabia que muitas vezes ali era uma teia originária de uma pós-modernidade que acontece até hoje, entre pousadas
e Romeu e Julieta entre homens e mulheres e esses papéis sociais de poder, entre as obrigações domésticas e as obrigações que ocorrem diariamente. Então, aí as questões que ocorrem. Então, luta pelo poder grupal. A luta pelo poder grupal é o quê? A aceitação. Aí falamos de corporeidade. É a aceitação, você é aceito pelo grupo, mas vai ter que haver o quê? Credibilidade. Você tem que ser credibilidade, então você tem que ser bom e empurrado. Derrubou? Não, você derrubou. Ó, jab. Derrubou, vai ter uma aceitabilidade do kickbox. Vou fazer exemplo aqui de Hiperman ou Bauman. Então você vai ser aceito ali no judô. Então você vai ter que entrar lá e vai ter que se defender, vai ter sua faixa, vai ter que defender, vai ter tribos. Para mim, alguns falam que eu sou muito louco nessa questão, para mim a cooperação é importante, mas a competição é fundamental, lógico. Mas temos que haver linhas de pensamento. Então, a corporeidade que eu falo é tribos. Aonde tem uma tatuagem aqui, outra tem uma tatuagem diferente aqui. Você vê que a penitenciárias, em alguns locais tem ainda essas etnicidades, tem um nazismo ainda, né? Nessas questões de pós-modernidade que está acontecendo. Você pode ver que há fatalidades. Eu não falo de abutres, não, porque eu respeito, não sei se é bar, alguma coisa, eu passei num lugar ali, fiquei assustado, abutre, meu Deus. Então, quando nós falamos sobre luta pelo poder grupal, falamos sobre o quê? Grupal é grupo, agrupamento. Aonde você aceita, você tem credibilidade, não tem credibilidade com confiabilidade. É um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ok? Nos traz outro ponto importante, que é a produção de universidades. A produção de universidades. Eu vi várias universidades ali no Link, publiquei até Maria Link, porque nos traz o quê? É uma questão lógica, né? Tudo respeito, já falei das Marias, não é isso? Tem várias Marias aí, do Maria Aparecida, um monte de coisa. Estou falando a questão de quê? Falei Maria Link porque é uma questão que as universidades tem que haver um respeito em algumas mulheres e homens. Que não falam eu. É lógico que debates, ou salas de aulas, os campos de reitorias, não só o VV, como a UFES, outros lugares, a Unicamp, ou seja, até hoje, a Unicamp ficou assustado, ninguém ficou assustado com a mulher minha ali, ó. Foi que é pós-doutora da Unicamp. Ó, João, verbaliza e eu não estou entendendo o senhor, vai. Ô, senhora, só pode ser a idade que for, 30 anos, 20, 25 anos, só é pós-doutora, mas por favor, só é pós-doutora, é letras. E eu, ó, obrigado, fui. Nos traz pontos importantes, ok? Eu já cheguei nessa certa idade aí que fala que eu doutor já. Aí eu falei, meu Deus, faz isso não. Aí vão me prejudicar lá onde eu moro. Lá é pequena cidadania, não tem jeito. O filho do Sr. Joel, o filho da Anliette, nos traz uma linguagem. Então, a pesquisa essa foi o quê? Nos campos de pensar, agir e as estruturas e implicações, ocorreu conflitos entre 2, efeitos outros 3, ou seja, tem entre a universidade e os panoramas que ocorreram. Ou seja, você vê que a luta pela ascensão na carreira individual, ela é uma parede, ou seja, entre eixos principais, entre princípios de força, pela carreira. Então, todo mundo está alto ali, pode ser classe A, alta, B, universidade, vai ser luta, competição, é lógico que vai haver comparação. Mas alguns vão se destacar, não são nota 10, não são os melhores, aula prática. Ali está um campo dos meios, tipo o sarcômero, a parte interna. Então o sarcômero, a parte interna, está ascensão, campo de individual e competição. Ali a luta pelo poder grupal, vamos analisar o que? As partes, ou seja, as partes que nos traz laterais, né? Que nós vamos conversar em corredores, em grupo, em núcleo. Okay? Mas para haver um estímulo de impulsação motriz, é lógico a produção da universidade, as universidades. Você vai conversando com os professores. Ah, eu não posso ir, você pode ir, João Paulo. Ir lá só conversar, só faz isso aí. Onde perdeu a oportunidade, até na penitenciária não perdeu a oportunidade. Então, a produção de universidades e instituições, você também ajudou? Eu ajudei? Ah, praticamente. Você não pesquisador? Praticamente. É prático. Prática, nos traz praticidade. Então, essa tese aqui nos traz o que? É lógico que é a ascensão de carreira. Nos traz classes ainda sociais. São minorias. As pequenas minorias. Mas as pesquisas, catalogações, a tese de gênero que sumiu lá, ficou oculto, foi arrebatada, não sei o termo que é usado, foi transcendentada, ou foi uma essência tão grande em campo de linguagem e sociabilidade.
nos traz pontos importantes para nós analisarmos, hein?